Vamos começar com um tema que aos agentes de execução é muito caro, não só no verdadeiro termo da palavra, mas também em termos de sentimento profissional, que é a contingentação ou distribuição. Neste painel vamos ter a participação do Dr. Hugo Lourenço. Aliás, todos os participantes neste painel não necessitam de apresentações, são subejamente conhecidos dos agentes de execução, mas vamos ter, nesta primeira parte da contingentação ou distribuição, o Dr. Hugo Lourenço, presidente da CAS, ainda presidente da CAS. Ele vai nos deixar, arranjou outros desafios e vai nos deixar ao fim de 4 anos, sensivelmente ou mais. Aliás, como já ontem foi anunciado também pela Sra. Secretária de Estado. Vamos ter a participação também na contingentação, neste painel da contingentação, da doutora Filomena Serras Pereira, e também para fazer um pouco da comparação entre aquilo que é a contingentação de agentes de execução e de administradores judiciais, teremos a participação do Dr. Mota Gomes. Vamos ter o nosso colega, não de profissão, mas pelo menos de CAS, visto que a CAS engloba estas duas profissões, o Dr. Rui Castro Lima, administrador judicial, que nos vai falar da eventual possibilidade, e que já por nós é almejada há bastante tempo, colaboração do agente de execução com os processos de insolvência. E como final de painel teremos o Dr. Delgado Carvalho, que nos vai falar sobre um tema que se tem mostrado bastante difícil de digerir pelos agentes de execução, que é a herança nos processos de execução. Vamos tentar fazer o painel todo seguido e vamos juntar as questões no final por uma questão de equidade, porque se começarmos com perguntas já na contingentação, mais ninguém vai conseguir falar com toda a certeza. Portanto, vamos levar o painel de uma ponta à outra. Dr. Hugo Lourenço, faça favor. Sr. Doutor, muito obrigado. Os membros aqui da minha mesa também, cumprimento-os a todos, cumprimento as entidades aqui convidadas e muito especialmente os agentes de execução. Esta será talvez a última vez que dirijo a voz, já no direito das vestes da CAS, mas próximo disso. De facto, eu pus termo ao meu mandato no passado dia 4 de outubro. Na verdade, apresentei o meu pedido de renúncia a dia 3 e dia 4 iniciei outras funções. A minha saída da CAS foi algo que custou muito porque, de facto, cheguei já aqui há 6 anos, parece que o tempo passa depressa, não é? Mas cheguei há 6 anos. Fui recebido na altura, enfim, com alguma relutância, digamos assim, evidente que tinha tudo para me dar mal convosco, essas coisas todas, mas deram-me uma oportunidade. Trabalhámos, acho que construímos em conjunto um projeto que se desenvolveu ao longo destes anos todos. Acho que correu bem, apesar de tudo correu bem. Não está feita a avaliação não se faz, mas eu, pelo menos, deu muito prazer, gostei muito. Esse projeto para mim morreu, quer dizer, não tenho condições para o implementar, não tenho condições para o assegurar, logo tenho que me ir embora, é tempo de me ir embora. Confesso-me, custa muito, mas é a vida, pronto. Aceitei um outro desafio, é um desafio diferente, quer dizer, não vou ser presidente de coisa nenhuma, vou voltar a ser um burocrata. Mas é a vida, sou funcionário público, faz parte, digamos, das regras das coisas. Vou amassar-vos a última vez com aquilo que é a contingentação, mas que eu vou passar para ali para explicar melhor, talvez, as coisas. Não sei se já estará no computador.
cá estamos aqui do outro lado. Já estão habituados a meus péssimos discursos. Lamentavelmente, não sou grande comunicador, mas também já se habituaram a isso. Eu gostava de falar da contingentação um bocadinho, perceber como é que chegamos à contingentação. Porquê é que chegamos aqui verdadeiramente? E começava com um passado relativamente remoto. Eu começava, talvez, por 2009. Na verdade, tenho aqui um microfone qualquer. Não. Tá. Pronto, assim eu próprio vou lendo o que é que se passa aqui e vou tentando explicar as coisas. Logo, a profissão foi objeto de uma profundíssima alteração em 2009. Em 2009 as coisas foram repensadas e na base daquilo que hoje vivemos está um estudo da DGPJ, da altura, que diz coisas interessantíssimas. Logo, na altura havia 835 agentes de execução. Era a realidade. E esses agentes de execução, na altura, a ideia que dava é que não eram suficientes para dar resposta à execução nos termos que o Estado dela pretendia. Isto é, os 835 agentes de execução não conseguiam tratar, dentro do tempo que se considerava desejável, os processos que existiam. Esta é a base do problema. Logo, andamos sempre aqui à volta do problema do prazo, e esse estudo de 2009 apontava de forma clara para um aumento muito substancial do número de agentes de execução. Na verdade, o estudo da altura apontava que o número adequado de agentes de execução para cumprir os prazos previstos seria qualquer coisa como 2 vezes 850. Logo, estávamos a falar de 1.700, pelo menos 1.600, 1.600 e tal profissionais. Logo, em 2009, o que se apontava era um mínimo de 1.600 profissionais para que a execução chegasse aos prazos que se entendia razoáveis. E isto era a visão otimista, porque o plano B, que também consta desse estudo, apontava para cerca de 3.000 agentes de execução. Logo, quando iniciei funções na CAS, em 2012, o quadro que se perspectivava é para um número de agentes de execução algures situado entre os 1.600, 1.700 e os 3.000. E havia então um projeto de contratar todos os anos, de lançar procedimentos todos os anos, até atingir estes valores, ou até que, se fosse atingissem, digamos, os valores necessários de execução que se perspectivavam. Na altura isto pareceu-me um bocadinho absurdo, pareceu um bocadinho estranho, e consegui travar. Travámos. Mas quando travámos, já éramos 1.300. A minha convicção é que não havia necessidade de 1.300, mas sempre era melhor parar aos 1.300 do que continuar até aos 1.600 ou 1.700 ou chegar aos 3.000. E que havia de resolver um outro problema de fundo. No fim, tínhamos que resolver o problema dos prazos. A execução não poderia demorar tanto tempo. Entretanto, chegou-nos a Troika tinha uma visão muito própria dos agentes de execução. A Troika achava que podiam ser 10.000, não fazia mal, porque como era uma profissão livre. Os que tinham trabalho tinham, os que não tinham, não tinham. Pronto. Na altura, o nosso compromisso foi conseguir demonstrar que era possível, com os 1.300, sem crescer mais gente nenhuma, reduzir de forma muito, muito substancial os prazos. Lá fomos aborrecer a classe e fizemos muitas fiscalizações, fizemos muitas ações para reduzir o prazo. E as coisas correram razoavelmente. Isto é, conseguimos demonstrar, a classe conseguiu demonstrar, que os 1.300 eram suficientes, que não havia necessidade de alargar mais e que esses 1.300 conseguiam reduzir substancialmente os prazos de execução. E, de facto, tem-se conseguido. Há aqui uma coisa, quando se vê os números, não se percebe assim de repente, que é, nem sempre os números da DGPJ evidenciam esta redução de prazos. Na verdade, naqueles primeiros tempos, e quanto mais se trabalhava, mais os prazos pareciam mais longos, não é? Porque se eu fechar hoje um prazo de um processo que se iniciou em janeiro, demorei 8 meses. Mas se eu conseguir fechar hoje um prazo de um processo que se iniciou há 10 anos, então o prazo já são 10 anos, menos 200 meses deste, não é? Pronto, logo, às vezes a estatística não evidencia todo o trabalho, mas acho que foi compreendido. E hoje é claro, é pacífico, que se houver necessidade de fazer concursos, poderá ter a ver com a renovação da classe, poderá ter com outros fatores, mas está demonstrado que não há necessidade de mais gente, digamos assim, para tramitar mais processos.
Já na altura, em 2008, não é, havia um fenómeno... logo temos o primeiro problema resolvido. Tínhamos o segundo, que é agora como é que vamos aproveitar as pessoas que existem e distribuir melhor processos. Era um problema. Isto era um problema. Estamos a ver que foi em 2012, 2013, 2014. Tudo isto é um processo. Já em 2008, 24 solicitadores representavam 35% dos processos. Logo, já em 2008, havia um fenómeno de concentração grande. Logo, abordámos aqui diversas problemáticas. Uma das problemáticas era o excesso de concentração dos processos. Depois havia outra, quer dizer, o não aproveitamento pleno da classe, porque havia muita gente que estava disponível para trabalhar e não tinha processos. Mas são problemas distintos. Logo, nesta minha breve apresentação, vou-me concentrar no primeiro problema, porque foi um problema que já aqui foi identificado, embora aqui não houvesse nenhumas medidas previstas para o resolver, para o abordar ou para tratar. Logo vamos concentrar-nos só um bocadinho nesta concentração e perceber o que é que está a acontecer com a concentração. Talvez faça aqui assim um breve mergulho, digamos assim, agora no que é, porquê a contingentação? A contingentação é uma opção política, não é uma opção da CAS, nem sequer é uma opção da OSAI, é uma opção política. A contingentação está prevista desde 2015, não é? E estava prevista para ser implementada em 2017, porque vocês recordam-se que o vosso estatuto não entrou imediatamente em vigor de forma plena, teve ali uns prazos e tal, pronto. Assim que pudemos implementar a contingentação, implementámos. Logo, estava previsto implementarmos para 2017, cumprimos o que estava na lei, implementámos. E consegui com isto, talvez, o último ato de grande unidade na classe. Ficaram todos zangados. Ficaram zangados os que tinham muitos processos, deixavam de poder ter, ficaram zangados os pequenos, continuaram a não ter. Pronto, pelo menos conseguiram encontrar um denominador comum que era a nossa maldade neste processo. Mas tínhamos que começar a trabalhar, e trabalhámos. Entretanto, apareceram também alguns, já em 2012, 13, 14, começaram a aparecer documentos interessantes. Apareceu um trabalho do Conselho Superior de Magistratura que apontava para a necessidade de passar para a distribuição. Seguidamente, apareceu, logo no início de quando estive a tomar posse, apareceu lá as 100 medidas, naquelas 100 medidas para a Justiça, constava uma que era migrar para a distribuição. A própria classe, no seu todo, reunida no Congresso, decidiu que havia que migrar para a distribuição, para a distribuição aleatória. Para nós, CAS, isso é mais ou menos, nós cumprimos o que há para cumprir, mas tentamos ajustar-nos. Logo, uma das preocupações da contingentação é permitir uma redução paulatina dos grandes escritórios para melhor se poderem adaptar ao novo modelo, se assim for politicamente entendido que se deve migrar, como parece que está a acontecer. Aproveitava aqui assim para fazer, porque me vou embora, aproveitava para apresentar duas pessoas que me parecem muito importantes. O Sr. Dr. Mota Gomes e a Sra. Doutora Filomena. Inicialmente, a contingentação, eu tinha o apoio de gente da classe, não é? Havia 2 agentes de execução que me davam muita ajuda no trabalho da contingentação, porque aquilo é tecnicamente complexo. Ajudou muito a doutora Cristina Frata, aqui à minha frente, muito obrigado, senhora doutora. Ajudou-me também a doutora Wanda, muito obrigado. Pronto, mas pelo menos as duas pessoas ajudaram-me muito, porque é tecnicamente complexa. Mas, fazendo parte da tal política, que de alguma forma leva a que eu me vá embora, eu não posso contar com agentes de discussão. Logo fiz aqui tentei diversas soluções e acabei por ter aqui um momento de sorte. A senhora doutora Filomena era presidente do Instituto de Cinema e deixou de ser. E então eu desafiei-a. Senhora doutora Filomena, porquê é que não vai para lá fazer... Quando se deixa de ser presidente de qualquer coisa, o passo seguinte é sempre complicado, não é? É o meu caso. Deixo de ser aqui presidente, os meus próximos tempos vão ser difíceis. Agora vou ter que amargurar uma temporada. É a vida, pronto. A doutora Filomena também ia fazer a sua travessia no deserto. Pá. E então, venha lá para o pé de mim, faz favor, fazer a sua travessia do deserto. Eu desafiei a isto, a tomar conta da contingentação. É uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa tecnicamente consistente, é uma pessoa, sobretudo, muito séria, que eu tenho levado em consideração. Já muitos, se calhar, já interagiram com ela e continuam a interagir. Logo, a doutora Filomena, para já, para os tempos mais próximos, é a pessoa da contingentação. Ela estará sempre ao dispor, para o que for preciso, para esclarecer as dúvidas, para ajudar, para resolver problemas. Ela a seguir irá falar um bocadinho do que é o modelo para o próximo ano. Eu também podia falar alguma coisa, mas já não faz sentido para mim.
Para mim este momento é um momento muito importante, sobretudo para me despedir de vós, para vos agradecer. Pronto, o Dr. Mota Gomes. O Dr. Mota Gomes é vogal na CAS, é um indivíduo que vem da Segurança Social, é um indivíduo com muita experiência na área de insolvência, vista na ótica do Estado, na ótica da... está-nos a dar uma ajuda boa. E agora, pelo menos nos tempos mais próximos, é ele que nos tem que nos ajudar também a nós, que nos tem que nos ajudar a vós, porque eu já não sei onde é nós. Tem que nos ajudar a vós neste processo um bocado complicado. Mas ele vai ajudar, acho que podem contar com ele. E está aqui para vos dar nota de uma outra experiência, que é a experiência da distribuição nos AJs. Porque enquanto a lei previu a contingentação para os AEs, na mesma altura mais ou menos, previu a distribuição aleatória para os AJs. Logo o Dr. Mota Gomes implementou, não é caso no seu todo, implementaram a distribuição, um sistema de distribuição para os AJs. Se houver que passar uma distribuição para os AEs, ele é a pessoa certa. Já conhece como é que se sabe como é que se faz, sabe quais são os problemas, já passou por isso, digamos assim. Logo, vou voltar só aqui atrás. Eu vou ignorar os números intermédios. Os números intermédios são mais gravosos. Mas em 2008, 24 solicitadores tinham 35% dos processos. No final do primeiro de contingentação, 50 escritórios tinham 26%. 50 escritórios são 120 agentes de execução. Logo, o fator de concentração está a reduzir de uma forma muito acentuada. Não há dúvida que a concentração está a reduzir. Esse era o nosso grande objetivo. Nós concentramos sempre na análise do acompanhamento dos 50 escritórios maiores, numa ótica também de nos ajudar, porque se passarmos para a distribuição aleatória, estes 50 escritórios têm que estar preparados, têm que ser ajudados, têm que ter aqui um processo de redução consistente. E uma das formas de se conseguir isso é o alargamento, de facto, do número de AEs que com eles trabalham. Já agora, faço de novo aqui mais um breve parênteses, porque, entretanto, foi introduzida a figura da sociedade, logo, existem as sociedades integram diversas agentes de execução, e existe também o agente de execução de trabalhador. O agente de execução de trabalhador é agente de execução, não é um funcionário forense. Não é um funcionário forense de luxo, digamos assim. É um agente de execução. Pode praticar todos os atos inerentes ao agente de execução. É um agente de execução. Mas mais um bocadinho. Estamos só no âmbito, sempre, dos 50 escritórios, porque para esta minha breve conversa, estou-me a concentrar no problema da concentração de processos. Logo, em 2017, estes 50 escritórios representavam... o escritório que recebeu mais processos recebeu 4.217. Mas recebeu 4.217 porque tinha uma estrutura grande. Não é? Tinha uma estrutura com muitos sócios, com muitos agentes de execução. Mas recebeu 4.217. Em 2018, o maior já só recebeu 1.415. É verdade que o ano ainda não acabou. Ainda faltam uns meses. Este gráfico não evidencia isso. Mas parece já agora evidente que de 2017 para 2018 este fenómeno de concentração está em grande redução. Destes 50, o mais pequeno recebeu 347 em 2017. O mais pequeno recebeu 387, é verdade, este ano. Qual é a importância de 347? Significa que todos os outros, o 51, o 52, por aí abaixo, são todos abaixo de 347. Está tudo para baixo de 347. Logo, nesta preocupação que temos aqui, por conseguinte, eu acho que estamos a ter algum sucesso na redução do número de processos que são recebidos pelos grandes escritórios. Estamos a trabalhar razoavelmente na área da concentração. Sempre nessa dupla ótica, que é evitar a concentração é bom para todos, com certeza, porque divide-se mais trabalho, mas é muito bom para os próprios, porque prepara-os para o momento seguinte. E o número de processos por aí é sempre nos 50 maiores. Também é uma redução muito sensível. Logo, nenhum AE, não me interessa aqui para este efeito, AE trabalhador, AE, o que quer que seja, nenhum AE recebeu mais do que 776, melhor ainda, porque nos grandes escritórios é um bocadinho médio por cabeça, não é? Pronto. Logo, não há, digamos assim,
nenhum AE que tenha a seu cargo, digamos assim, mais do que isto. Logo, houve uma redução muito, muito significativa. Estávamos a falar de milhares e milhares de processos para 776. Em 2018, este número reduziu. Também no que concerne o número mínimo é importante, só para vermos que dos 50 para baixo é tudo menor. Logo, o fenómeno da concentração, acho que... Pronto, é o que é. Olha, este aqui é um gráfico assim, com muitas curvas e muitas coisas. Não vale a pena pensar muito, só vale a pena pensar que... Vejam só a quebra. Isto parece quase um problema cardíaco, não é? Vejam só a quebra. Na verdade, os escritórios com 4.500 processos é um, e depois cai rapidamente. Logo, a média já está abaixo dos 2.000. Logo, há uma redução muito, muito, muito acentuada do número de processos que está a ser recebido a esse nível. Também... aqui vejam só o crescimento do número de AEs contratados, e isto aquilo que já falámos, o que eu estou aqui com problema de tempo, também porque é importante que os outros colegas falem a seguir. Logo, uma breve, assim, uma nota muito, muito final. Logo, eu acho que a contingentação é instrumental para permitir uma redução dos grandes escritórios e para aproximar as coisas daquilo que vinha a ser a distribuição. As coisas estão globalmente a correr bem. Estas reduções vão ser nesta ótica. Na ótica dos grandes escritórios não estão, mas isso é uma opção. Para o próximo ano, o Dr. Filipe vai já explicar, isto vai ainda ser muito mais apertado, caminhando sempre de uma forma determinada e progressiva, no sentido da redução da concentração, permitindo que as pessoas possam reduzir com alguma consistência e assim nunca pôr em causa o funcionamento global do sistema. Sr. Dr. Filomena, sei que já estou atrasado, faz favor. Muito obrigado. Doutora Filomena, o Dr. Hugo, neste seu último ato, enquanto Presidente da CAS, usurpou praticamente o tempo todo destinado à CAS. Peço-lhe a maior brevidade, por favor, para termos tempo nos outros temas. Muito obrigada. Bom dia a todos e obrigada por virem tão cedo assistir a esta apresentação. Como o Dr. Hugo roubou tudo, já não há muito tempo para explicar as principais diferenças no próximo ano, mas vamos tentar ser breves. Isto não ajuda. Como sabem, para chegar ao número de processos que é distribuído em cada ano, é preciso sabermos o número das ações executivas nos anos anteriores. E isto mostra a evolução nos últimos 3 anos. Vamos ver que para 2019 o número de ações executivas baixou bastante, passaram a ser 148 mil. Esse número também vai ser encontrado através do número de agentes de execução que estavam no ativo a 31 de 12 de 2017. Em 2017 seriam 1.207, o que nos traz que o número de processos para o ano por cada agente de execução será 123. Portanto, começámos por 169, se não estou em erro, e vamos para 123. Portanto, há aqui uma redução bastante grande relativamente a este número. As novas regras para a contingentação regem-se pelo aviso 8353. Estas foram as alterações introduzidas e vamos passar a explicar aquelas mais significativas. Portanto, mantém-se a fórmula, essa fórmula mantém-se, em que ali o E e o F dizem respeito ao número de funcionários forenses porque tem um agente de execução ou uma sociedade. E é essa aí que começa a primeira alteração. Essa alteração vai dizer que o funcionário forense tem de estar contratado, tem de ter um contrato sem termo, ou a 1 ano, e tem de estar registado na USAI até 31 de 12 de 2017. Ou seja, funcionários forenses, novos funcionários forenses inscritos em 2018, que a USAI reconheça que foram inscritos em 2018, não entram. Portanto, isto é uma das principais alterações. Portanto, eles têm de estar registados na USAI até o ano anterior, 31 de dezembro de 2017. Também veio aqui, nas bonificações, veio-se fazer uma clarificação relativamente à conciliação integral, dizendo que é desde o início de funções. Isto é mais um esclarecimento do que propriamente uma alteração. Quanto à independência económica, também pretende-se que
o agente de execução ou a sociedade tenha uma maior independência face aos mandatários ou exequentes. E daí esta redução para 30%, não pode ser mais que 1/3. Os mandatários ou exequentes não podem representar mais do que 1/3 para uma pessoa ter a independência económica. Portanto, é um critério mais exigente. E relembro aqui que este critério é o que menos cumprem, é o que poucos agentes de execução têm. De uma maneira geral, é o critério que não dá tanta bonificação, que se verifica menos bonificações atribuídas. Outra alteração que vai ser um travão às bonificações é que o número de processos resultantes da aplicação das bonificações não pode exceder o número de processos extintos. Portanto, temos aqui também é um travão. Para além das bonificações, esta nunca pode exceder o número de processos extintos. Isto vai o que se pretende que os senhores agentes de execução extingam processos, que não os deixem lá pendurados durante anos, como acontece muitas vezes. Outra grande alteração, e isto tem a ver, deparámos com um problema, temos vindo a deparar-nos com um problema que é relativamente aos processos, aos agentes de execução que são nomeados em regime de substituição, principalmente quando são nomeados em processos de agentes que estão em liquidação. O que se verifica é que os agentes que estão em liquidação têm milhares de processos e estar a distribuir estes pelos senhores agentes de execução é de alguma forma difícil, porque há o travão da contingentação e as pessoas ficavam logo, os agentes de execução ficavam logo tapados. Não pode ser. Portanto, todos aqueles que a nomeação for feita pela CAS, eu lembro aqui que até há a bolsa dos agentes de execução, que são os agentes que se ofereceram para substituir os agentes de execução que estão em liquidação, aí a contingentação não se aplica. Podem pedir, todos os processos que forem distribuídos dessa forma não entram para esse efeito. Portanto, isto também é uma alteração significativa. E dou por terminada a minha atenção, a minha exposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena. Doutor Mota Gomes, peço-lhe também alguma brevidade. 10 minutos, pode ser? 10, 15 minutos? Ver se eu percebo como é que isto funciona. Já percebi, pronto. Muito bom dia a todos também. Também quero cumprimentar os meus colegas de painel, os seus agentes de execução e um agradecimento na pessoa do Dr. Jacinto Neto, um agradecimento ao ZAI por este convite, por esta honrosa presença. Muito obrigado. Bom, aquilo que vamos fazer agora o contraponto com outra classe que também é regulada pela CAS, que são os senhores administradores judiciais. E vamos tentar mostrar, ainda de forma muito rápida, qual foi a evolução ao longo do tempo do processo de distribuição. Aqui não temos nenhum processo de contingentação, não tínhamos nenhum processo, não havia limite para a distribuição dos processos, e isto fez com que, ao longo do tempo, começando na Ação Especial de Recuperação da Empresa, passando pelo SPEREF e acabando agora no CIR. O SPEREF, estava eu aqui a ver, teve nem mais nem menos do que 6 versões. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, o legislador foi percebendo que, de facto, o não haver limite para a distribuição de processos, que, em determinada altura, foi um constrangimento. Lembra-se, o Dr. Castro Lima deve-se lembrar do tempo em que havia mais ou menos 2 administradores judiciais que concentravam os processos, um no Porto e outro em Lisboa e Algarve. Portanto, claro, isto não está em causa. Mas os outros é que se queixavam, que não tinham processos, eventualmente. Bom, a verdade é que o legislador chegou a determinada altura e teve necessidade de restringir a distribuição de processos. Portanto, já na altura do SPEREF sai uma lei em que vem restringir a distribuição de processos a 7 processos por cada AJ. É evidente que isto também não foi solução, porque mais tarde caiu novamente este limite. Bom, então vamos começar por ver o perfil dos nossos atuais AJs, vamos ver depois o processo de nomeação, o passado e o presente,
e propostas que nós fizemos no âmbito da distribuição aleatória dos processos, e depois temos aqui alguns dados estatísticos para ver como é que os tribunais, face ao processo aleatório, à distribuição aleatória, como é que os tribunais evoluíram. É verdade, no primeiro ano, os processos de distribuição ainda foram muito grandes, foram superiores ao sistema, à nomeação aleatória, mas depois, com o tempo, os juízes já se habituaram, portanto, vão lá carregar no botão e fazem a distribuição aleatória. Nós não temos uma distribuição aleatória pura, ou seja, o CIR, não é, e a legislação anterior sempre permitiu que o juiz pudesse fazer a distribuição por ele próprio, iniciativa própria, ou por sugestão do devedor ou de um credor. Portanto, neste momento temos um sistema misto, em que, de facto, se olharmos para as listas, portanto, os administradores sociais, vamos ver, estão distribuídos em listas oficiais por comarcas. Se formos ver, a distribuição está mais ou menos equilibrada. Os administradores sociais têm mais ou menos o mesmo número de processos. Coisa diferente é perceber se a qualidade dos processos é igual, não é? Porquê? Porque o juiz pode continuar a poder nomear administradores sociais por sugestão ou proposta do devedor ou do credor. Bom, portanto, agora só para vos dar conta qual é o perfil dos nossos atuais administradores sociais. Neste momento temos 344 administradores sociais. Em 2013, portanto, houve a transição dos profissionais para as listas oficiais. Em 2013 também iniciámos um procedimento de admissão, porque há muitos anos que não se abria concurso para a classe. Isto terminou em 2015. Portanto, os atuais administradores sociais, os últimos, entraram em 2015. Entraram cerca de 77 administradores sociais. Portanto, como vos disse, hoje temos 344 administradores sociais. Ora, vamos ver uma coisa interessante. A pirâmide etária. Os nossos administradores sociais, muitos deles já vêm da antiga Câmara de Falências. Portanto, como só tivemos ainda uma entrada, não é, de administradores sociais, portanto, temos esta faixa, esta pirâmide. Como podem ver, dos 60, 69 anos para cima, temos cerca de 93. 70 para 79, temos 44. Acima dos 80, temos 10. Inversamente, em relação ao sexo feminino, é ao contrário. Os nossos administradores sociais de sexo feminino são mais jovens e são quase todos do último concurso. Por isso é que se levanta a questão, hoje, se devemos ou não abrir novo concurso para administradores sociais. Isto não é fácil, os processos têm vindo a diminuir e, portanto, a classe, se perguntarmos à classe, se calhar vamos ter um não estão muito interessados em que se abra um novo concurso. Mas o nosso problema da Caixa, nós temos que ver o futuro e, portanto, numa conta simples, não é? Daqui a 5, 6 anos, teremos, eventualmente, muita gente a sair da profissão. Portanto, é esta ponderação que temos que fazer. Por um lado, a diminuição dos processos de insolvência, por outro lado, temos muitos administradores sociais com muita experiência. Neste momento, a situação da atividade dos AJs, como podem ver, temos 328 AJs ativos, temos ali 2 com pedido de recusa de novas nomeações e temos 19. E mesmo com óculos vejo mal. E temos ali 19 com pedido de recusa e ativos sem restrições e 2 suspensos. Acho que é isso. Pronto. Relativamente às habilitações, isto é importante, dar nota das habilitações, porque recordam-se que no passado, no âmbito do SPRF, está bem. É para ser mais rápido. Estas habilitações, o interessante de falar sobre isso tem só a ver com o facto de, no âmbito do SPRF, como sabem, havia uma distinção administradores sociais para a recuperação e liquidatários para a liquidação.
Isso acabou. No âmbito do CIR, neste momento não há esta divisão. Não é? O processo começa com o processo para liquidação do ativo, mas depois pode dirigir-se para a recuperação. Portanto, nós neste momento temos administradores judiciais licenciados em Direito, em Solicitadoria, em Gestão e outros. Isto é, pode acontecer com a distribuição aleatória, seja nomeado um administrador judicial, por exemplo, preparado para a liquidação. Mas o processo vai para a recuperação. E, portanto, o que nos acontece, e nós temos nota disto, o que acontece é que depois pedem escusa. Porque acabou esta distinção. Temos aqui a distribuição geográfica dos AJs. Pode-se ver que, normalmente, eles estão distribuídos na zona litoral. Portanto, a grande concentração, Lisboa, Porto, Braga, também é onde estão as empresas. Temos aqui a distribuição geográfica inscritos nas diferentes comarcas. Como podem ver, foi o que acabei de dizer. Agora, o passado. No passado, qual era a situação? Portanto, a admissão do gestor judicial e liquidatário judicial era da responsabilidade do juiz. Não existiam critérios legais sobre a aleatoriedade ou equidade na nomeação. Portanto, foi o que eu disse há pouco, a necessidade do legislador, mais tarde, vir restringir a nomeação dos administradores judiciais, porque o que se estava a assistir é que havia uma grande concentração em alguns administradores judiciais. Portanto, havia a lista junto de cada comarca, o juiz normalmente atendia à sugestão do devedor ou de um credor e, portanto, havia uma grande concentração de processos em alguns administradores judiciais. Depois, hoje em dia, como é que é hoje em dia? Portanto, a nomeação pelo juiz ou indicação, portanto, o juiz pode continuar a indicar, mas a regra é a nomeação aleatória. Portanto, o juiz nomeia através do sistema informático de nomeação aleatória, desenvolvido pelo ICFES em cooperação com a CAS. Este sistema aleatório foi implementado em 2015. Isto não anda agora. Vai à mão. O processo de nomeação aleatória. Portanto, o sistema aleatório foi introduzido por uma diretiva comunitária do Parlamento Europeu e do Conselho em 2016 e que, no fundo, foi transcrita para o ordenamento jurídico português e, portanto, foi criado o sistema aleatório. O sistema aleatório, portanto, obedece a aleatoriedade da escolha do juiz por comarca, obedece ao princípio da equidade, número de processos distribuídos aos administradores judiciais ativos inscritos em cada comarca, portanto, veio acabar um pouco com o desequilíbrio na nomeação dos processos. Portanto, hoje em dia temos nomeação através do sistema aleatório, sem prejuízo do juiz, em determinados casos, poder nomear um administrador judicial ou receber a indicação do credor ou do devedor. As distinções são feitas por listas oficiais por comarca. Este sistema, no fundo, vai permitir constatar o seguinte. É verdade que a distribuição neste momento é equilibrada, é aleatória e equitativa. Se formos ver a distribuição por comarca, os administradores judiciais têm todos sensivelmente o mesmo número de processos. Portanto, acabámos com a concentração que existia no passado em determinados administradores judiciais. Isto vai resolver este problema, mas eventualmente criou outros constrangimentos. Por exemplo, temos pedidos de escusa de administradores judiciais que não estão habilitados para a recuperação. Como sabem, a divisão entre processos para recuperação e processos para liquidação que existia no SPRF acabou. Portanto, neste momento, o juiz, ao carregar no botão, pode-lhe calhar um administrador judicial que não esteja devidamente preparado para fazer a recuperação. Porquê? Porque ele é, eu ia dizer advogado, porque é advogado e não se sente preparado para fazer a recuperação. E depois o que é que acontece? Pede escusa. Depois a escusa vem para a CAS para apreciar se houve ou não violação de algum dever do administrador judicial. Portanto, este esquema resolveu o problema da distribuição dos processos. De facto, é verdade que hoje a maior parte dos administradores judiciais tem todos o mesmo número de processos, mas
eventualmente trouxe outros problemas de capacitação. Bom, então coloca-se o grande desafio à CAS, que é, temos que capacitar todos os senhores administradores judiciais para que o senhor juiz, ao carregue no botão, e ao carregar no botão, tenha a certeza que o administrador judicial que sair é uma pessoa competente. Portanto, o grande desafio à CAS, através da formação, é capacitar todos os administradores judiciais para que o seu juiz não tenha dúvidas e clique no botão. Então, o que é que tem acontecido com os processos de nomeação? Como disse há pouco, isto iniciou-se em 2015, portanto, temos aqui os processos por indicação em 2015, ainda a indicação supera o sorteio. Em 2016, os seus juízes habituaram-se a carregar no botão e, portanto, inverteu-se a situação. O sorteio, já temos 9.612 sorteios e 4.636 por indicação. E em 2017, então, a diferença é abismal, ou seja, o processo de nomeação aleatória parece que está a funcionar. Podemos ver aqui os processos de nomeação pelo país. Temos aqui os processos de nomeação por comarca, portanto, por indicação e por sorteio. Como vê, a maior parte das comarcas já utilizam o sistema aleatório. Há aqui alguma ou outra que ainda resiste, mas podemos dizer que hoje em dia o processo de nomeação através do sistema aleatório está perfeitamente implementado. Está a funcionar bem, não tenho assim razões de queixa dos senhores administradores judiciais. É verdade que eu há pouco ali atrás disse que fizemos algumas sugestões para o processo. Nós estamos atentos ao funcionamento e às queixas dos senhores administradores judiciais. Este processo de nomeação tem aqui um problema na implementação que tem a ver com as saídas e entradas das comarcas. Se todos os administradores judiciais que entraram ao mesmo tempo, em 2015, hoje têm sensivelmente todos o mesmo número de processos. Porque mesmo aqueles que são indicados, quando o sistema aleatório vai procurar, vai designar o administrador judicial, tem em conta as indicações. Portanto, eles não beneficiam duas vezes. Mas mesmo assim, tem aqui um problema que é com as entradas tardias. A lei permite que o administrador judicial peça escusa. Isto é, tem muitos processos, não consegue dar conta deles, em vez de ser destituído e multado e o diabo a sete, pode pedir escusa. E pode pedir para que fique, não digo suspenso, sem processos durante um período X, 2, 3, 4 meses, o tempo que ele precisar para pôr os processos em dia. Qual é o resultado? Quando ele volta a entrar na comarca, é colocado no fim, mas é-lhe atribuído o maior número de processos que tem o administrador judicial dessa comarca. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que numa comarca pequena, e nós dizemos sempre, temos o exemplo de Santarém, é sempre o mesmo exemplo, na comarca de Santarém, o administrador judicial que saiu e que voltou a entrar é colocado no fim com o maior número de processos do administrador judicial dessa comarca. Isto quer dizer o quê? Que nunca mais vais ter processos. Vai demorar um ano ou mais sem receber processos. E qual é a consequência disto? O administrador judicial, mesmo desejando pedir a suspensão da distribuição de novos processos, não pede. Porquê? Está na hora. Porquê? Porque vai ser colocado de tal maneira no fim que nunca mais vai receber processos. Nós fizemos uma sugestão para alterar este processo. Portanto, o que nós propusemos, e já ouvimos o Conselho Superior de Magistratura, que nos deu razão, vamos alterar com o que fez e, portanto, quem entrar de novo vai só apenas para o fim da lista. Portanto, não tem aquela penalização do maior número de processos do AJ dessa comarca. Isto faz com que o administrador judicial se sinta à vontade para, em determinadas alturas, pedir a suspensão, estar algum tempo a pôr os processos em dia, sem penalizações e sem que a CAS tenha que abrir processo contra o Nacional e não sei o quê. Portanto, eu resumia dizendo que é um sistema diferente dos senhores agentes de execução, é o processo de nomeação aleatória. Não é puro, é misto, porque o juiz pode continuar a designar para alguns processos de maior complexidade um AJ. Parece-me que os administradores judiciais se sentem mais ou menos confortados com este sistema. Portanto, o sistema está a funcionar, eu diria, bem. Pronto, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Mota Gomes. Dr. Rui Castro Lima, Ora bem, peço-lhe também. sem mais demoras, eu vou demorar 10 minutos, vou tentar. Não, mas vou demorar 10 minutos, porque a seguir o Sr. Juiz tem uma apresentação muito mais interessante que a minha e por isso nós temos de ter a humildade de darmos o tempo ao outro. Só dois apontamentos iniciais. Eu só tenho 46 anos, portanto não faço parte dos 80 e não concordo com o Dr. Mota Gomes, porque estes fóruns deviam ser de debate dinâmicos, devia ser de interação. Eu estar aqui a expor é uma chatice. Não concordo com o Dr. Mota Gomes porque eu sou contra o sistema aleatório. Por uma razão muito simples. Porque ele não é equitativo. Porque discrimina na qualidade. Ora, não sei se gostam de jogar cartas, eu gosto muito de jogar cartas. E quem joga cartas é batuteiro, por natureza. Nas cartas, entende-se. E então é o mesmo que conseguir baralhar, dar e ficar com o melhor jogo. Não consigo compreender. Já disse isto publicamente. Hoje tenho o gosto enorme de estar aqui, porque tenho muita estima pela classe dos agentes de execução, verdadeira, por duas razões. Primeiro, porque os agentes de execução que eu conheço são pessoas profissionalmente irrepreensíveis. Também posso ter a sorte, em 1200 e tal, posso ter a sorte de só conhecer alguns irrepreensíveis. Mas não, tenho mesmo essa ideia que é uma classe muito bem organizada e que fez um trajeto extraordinário nos últimos anos. Eu acho que neste momento tem, eu não posso dizer isto publicamente, mas vou dizer, tem a melhor ordem profissional do país. Só tenho de dizer mais uma coisa. Eu já sou administrador judicial há 22 anos, mas também sou advogado há 22 anos, que me perdoa a ordem dos advogados, mas eu tenho de dizer isto para bem da minha ordem também. Para bem da alteração de mentalidades. Ora bem, colaboração em processo, Dr. Jacinto Neto, começaram a contar os 10 minutos. Claro que sim, totalmente de acordo, não foi combinado, eu só estou de acordo porque já falei com agentes de execução para esse fim e, portanto, eu considero que é muito útil a possibilidade de colaboração dos agentes de execução numa sinergia de intervenção, numa parceria com o administrador judicial no processo de insolvência. Eu vou ver isto numa dupla ótica, porque temos sempre que ver, primeiro, a admissibilidade, se é admissível ou não. Portanto, temos de ver o enquadramento legal, para ver em que termos é que podem colaborar no processo de insolvência, e depois ver-se a utilidade, se trazem ou não mais-valia a sua intervenção. Eu não tenho muito jeito para slides. Não é o meu forte. Não é passá-los. É mais mesmo nos slides em si. Ora bem, admissibilidade, enquadramento legal, como não podia deixar de ser, CIR, Código da Insolvência, capítulo 2, órgãos da insolvência, secção 1, administrador da insolvência, funções e seu exercício no 55. É esse artigo que nós vamos aqui ver, para ver se é admissível ou não a intervenção do agente de execução em colaboração no processo de insolvência. O que é que diz o 55, número 2? Vou resumir, para cumprir os 10 minutos. O administrador de insolvência, o administrador judicial, é um cargo de exercício pessoal. Ele não pode subestabelecer, excetuando noutro administrador judicial. Portanto, aquilo que muitos projetam como a possibilidade de serem subestabelecidos por um administrador judicial, o resultado da minha análise é que não é viável. Isto pode ser muito injusto, eu acho que é muito injusto, mas não é viável. Porquê? Porque o administrador judicial só pode subestabelecer ou no âmbito do patrocínio judiciário obrigatório, é aí que remédio, não advogado, não é? Ou noutro administrador judicial, e queria-vos deixar aqui a nota da responsabilidade, que é inacreditável, porque este artigo está muito mal escrito. Todos conhecemos artigos mal escritos que não se percebem bem, mas isto, bem lido, é uma coisa inacreditável. Se eu subestabelecer noutro administrador judicial a decorrência de responsabilidade pela prática dos atos desse administrador judicial, que é um colega meu que está tão habilitado como eu para o exercício do ato que vai praticar em meu nome, continua a ser totalmente minha. Portanto, assim também é um bocadinho ingrato subestabelecer. E é um bocadinho estranho que isto esteja assim estatuído,
Por uma razão, porque não se passa o mesmo com um advogado. Quando eu concedo um mandato forense, quando eu passo uma procuração forense, eu estou a delegar, no fundo, a minha intervenção, mas dentro da autonomia técnica desse advogado. Então, como é que os agentes de execução podem intervir colaborar com o administrador de insolvência? Temos de ir para o número 3, que diz o seguinte, diz no fundo que o administrador de insolvência pode ser coadjuvado sob a sua responsabilidade por técnicos ou outros auxiliares, remunerados ou não. Eu acho extraordinário ou não, quem é que colabora ou trabalha gratuitamente. Mas, enfim, incluindo o próprio devedor, mas, negrito, mediante a prévia concordância da Comissão de Credores ou do juiz na falta dessa comissão. Eu trouxe aqui uma coisa que não está projetado, porque não fazia sentido projetar, que é uma notificação, não vou dizer de que tribunal, também não tem, é um tribunal de comércio aqui próximo, uma notificação que nós recebemos, só para verem o status quo, como é que está a mentalidade atual relativamente a estas coisas, que é um ofício, portanto um ofício normal, de envio de reclamação de créditos por parte do Ministério Público, no âmbito de um processo administrativo. E o Ministério Público manda o ofício, assunto de notificação de reclamação de créditos, da remessa da reclamação de créditos, mas depois acrescenta uma coisa, nesta primeira notificação, extraordinária, eu vou-vos ler. Informa-se desde já, isto é um ofício do funcionário, não é? Informa-se desde já que o Ministério Público não concorda com a contratação de serviços quaisquer técnicos ou outros auxiliares que sejam remunerados pela massa, sem prévia autorização da Comissão de Credores ou do juiz, conforme determina o 55, número 3, cá está. E opor-se-á a aprovação de contas que não contemplem essa realidade e interporá, se necessário, os competentes recursos ou ações de restituição. Deus me livre. Mais se recorda que, havendo bens a alienar, deve o administrador de insolvência optar pela modalidade de venda em leilão eletrónico, a executar por si próprio, entre parênteses, salvo rigorosa justificação em contrário, que deve comunicar previamente ao processo para apreciação pelo juiz ou credores. Ora, apontamento crítico muito breve. Isto não faz sentido nenhum. Eu não preciso ter alguém a dizer-me desta forma tão gratuita quais são os meus deveres legais e qual é o enquadramento legal que eu devo respeitar. E isto está completamente fora de contexto. Mas é isto que atualmente nós temos de... Eu gostava era de perguntar o seguinte, vou só dar um exemplo. Se eu for a uma diligência de apreensão e de repente tiver de arrombar uma porta, ou se tiver... Não, vou até dizer ao contrário. Se eu tiver-me sossegado no meu escritório, como estava esta semana que passou, e me ligaram um guarda da GNR a dizer que assaltaram um posto de combustível que está completamente vulnerável e que eu tive de ir logo ao local e que tive de deixar pendurar todo o trabalho que tinha para fazer no escritório e que tive de, milagrosamente, arranjar um serralheiro para me repor as portas, o que é que eu faço? Faço um requerimento ao processo a pedir a concordância ao seu juiz? Faço uma circular à Comissão de Credores para obter prévia concordância? Enfim, continuando. Como é que nós contornamos isto, não é? Só um apontamento. Qual é a contingência da responsabilidade decorrente de contratar auxiliares? É um bocadinho diferente daquela do administrador, do colega administrador judicial. Porquê? Porque o 59, número 3, prevê o seguinte: o administrador de insolvência aí responde solidariamente com os seus auxiliares pelos danos causados, salvo se provar que não houve culpa da sua parte ou que, mesmo com a diligência devida, se não teriam evitado os danos. Portanto, há aqui uma espécie de presunção inelidível na questão de um outro administrador judicial e uma presunção ilidível na contratação de auxiliares. Portanto, se um agente de execução vier a intervir com um administrador, a colaborar com um administrador judicial, tem que ter presente que também tem responsabilidade pelos danos que possa vir a causar. Por atos ou omissões. Isto é muito importante que fique claro. Ora bem, vista a utilidade, a admissibilidade, a primeira conclusão que eu queria dizer era a seguinte:
O que me parece é que, à letra da lei, um agente de execução poderá colaborar com a AI num processo de insolvência, pelo menos para efeitos de contratação de prestação de serviços. Caso venha a ser pago pela massa insolvente, porque eu queria vos dizer taxativamente uma coisa, com todo o respeito pela CAS, que está aqui, que fiscaliza a minha atividade, não é? Está em peso ainda por cima, que é, eu acredito na máxima liberdade para a máxima responsabilidade, porque levo muito a sério as minhas funções. Cometerei erros como qualquer pessoa, terei momentos menor competência, mas sou muito sério no exercício das funções. E, portanto, se eu quiser contratar do meu bolso e pagar do meu bolso um agente de execução, eu acho que isso tem a ver com o sistema de organização interna de um escritório, que ninguém se tem de meter com a autorização, qualquer ela que seja. Porque também acho que nós não devemos cair no erro de achar que devemos delegar todos os atos que nós temos para desenvolver. Porque há atos que temos de ser nós mesmos a desenvolver. Mas o que eu acho é que se essas contratações, e que pode passar por a contratação de um agente de execução, se ela for, como eu ainda há pouco dei o exemplo do roubo, se ela for absolutamente necessária, indispensável, urgente, inadiável, eu corro o risco de contratar sem autorização, porque o que me interessa a mim é o bem maior do processo. Não é o meu trabalho ou que alguém me autoriza por decorrência legal. É o bem maior do processo. Ora bem, então, vista a admissibilidade, e já estou a começar a queimar tempo, dos 10 minutos, entrei no fim, vista a admissibilidade, vamos ver a utilidade numa ótica de pós e contras, para dar um caráter mais televisivo a esta intervenção. Pós, muito incisivo. Acho que prós, maior celeridade e eficácia. Esta intervenção do agente de execução pode, efetivamente, porque são profissionais institucionalmente organizados e especialmente habilitados para esta prática, não é a mesma coisa uma execução singular ou uma execução universal. Mas a base está ali, não é? O know-how. Eu estou à vontade para pedir a um agente de execução que vá fazer uma diligência de apreensão por mim, porque sei que ele sabe o que é que vai fazer. Não é? E, portanto, agora, não lhe vou pedir para avaliar um imóvel, não é? Porque aí eu tenho de me socorrer de competências técnicas específicas e de valências. O problema dos administradores sociais é a multiplicidade de tarefas que têm de cumprir e que têm que desenvolver. Ora bem, segundo prós, maior eficiência, profissionais, conhecedores e experientes. Nós tivemos maior celeridade e maior eficácia na resolução dos problemas, temos uma decorrência maior eficiência. Se temos profissionais que são conhecedores, que são experientes e que nos podem aportar mais valia, então nós conseguimos tornar os processos muito mais eficientes. Contras, o custo, seja ele para a massa insolvente ou para a OAI, isso é sempre um contra, não é? É um custo, não deixa de ser um custo. Contingência de responsabilidade, por derivada e solidária. É sempre difícil estar a passar a outros tarefas que nós podemos fazer. Mas aí temos de escolher bem e de ter confiança em quem está a intervir. Quanto às intervenções, que eu acho que isto pode ser muito simpático para vocês, eu dei só aqui a título exemplificativo e vou dividir muito rapidamente em apreensão e venda. Na apreensão, temos diligências prévias de averiguação, busca de património. Os agentes de execução têm um acesso privilegiado a bases de dados que os administradores sociais não têm. Culpa da CAS, que ainda não nos ajudou e não nos deu essa ferramenta. Por isso é que eu fiz o elogio à ordem, à OSAI, não é? Nós não temos ferramenta nenhuma, nós temos de fazer uma busca universal de património e não temos acesso às bases de dados. Sabem como é que eu fazia? Vou pôr isto no passado. Como é que eu fazia antes? Ligava a alguns agentes de execução que eu conhecia, pedia ao favor para ver se me ajudavam a fazer buscas. Ora, isto é completamente disparatado, não é? Não é disparatado, eles eram simpaticíssimos e recusavam-me por causa do processo disciplinar, que eu ouvi ainda agora. Portanto, vejam como eram pessoas responsáveis e me diziam, e lá tinha eu de ir para
os sítios certos, fazer as diligências e, portanto... Ora bem, outra possível intervenção, diligências físicas de apreensão e arrolamento. O agente de execução pode completamente e de forma muito eficiente ajudar-nos a nível das diligências físicas de apreensão. Pelo registro fotográfico, porque vão ter uma nova ferramenta de 360 graus. Nós nem máquina fotográfica quase temos, dada por ninguém. Eu estou a aproveitar para ser aqui um bocadinho sindicalista e fazer umas reivindicações positivas. Recolha de informação e ou documentação, inventariação e avaliação de bens. E eu aqui pus móveis, porque efetivamente os imóveis, eu acho que nós, e quando eu digo nós, não temos competência para avaliar imóveis, competência específica. Percebem? Acho que nós devemos ter a noção até onde é que devemos ir e onde é que devemos chamar pessoas qualificadas na área específica para intervir. Mas nos móveis, sim, claro, quem faz um auto de penhora não pode auxiliar um administrador social a fazer um auto de apreensão. Ora bem, bem como a título de exemplos mais concretos. Por exemplo, desocupação coerciva de um imóvel com auxílio da autoridade policial. Ou a recolha de uma viatura alegadamente retida numa oficina, com aquela confusão toda do senhor da oficina que vem dizer: eu tenho direito de retenção, ninguém me tira a viatura. Dizia, isto era no outro dia um senhor no Norte me dizia: ninguém me tira a viatura. E eu disse ao senhor: o senhor não está a perceber, eu sou administrador judicial, eu tenho que fazer a apreensão de património e quer o senhor goste, quer não goste, eu tenho que levar a viatura. Não estão a ver o filme que foi. Quando, por exemplo, há desocupação coerciva... Estão, claro que estão. Quando há desocupação coerciva de um imóvel, eu queria só dar aqui um exemplo. Eu, no outro dia, tinha de fazer a desocupação coerciva de um imóvel, de um processo, entre outros que tinha naquele processo, que estava habitado em Beja. Ora, pensei eu, caramba, eu estou em Aveiro, eu ir a Beja fazer isto, eu não sei o que é que vou encontrar. Isto faz muito mais sentido delegar isto num agente de execução local. E, como vi que a lei me limitava à delegação, fiz requerimento ao processo a dizer: Sr. Juiz, autorize, queira por favor autorizar que a diligência seja feita por agente de execução. Foi-me terminantemente recusado por despacho. Portanto, nós temos de mudar um bocadinho este estado de espírito dos restantes operadores. Ou operadores judiciários, sim, intervenientes. Ou ainda, a um nível de suporte de solicitadoria. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho, por exemplo, um processo que tem um registro de uma propriedade horizontal para realizar, que um colega vosso vai ter ele ainda não sabe, ele está aqui presente, ainda não sabe, mas vai ter a gentileza de me auxiliar nesse processo. Por exemplo, isto eu provavelmente não sei se vou conseguir imputar esta despesa ao processo, nós temos de analisar caso a caso, processo a processo. Ou outro exemplo, a apresentação de um modelo 1 de IMI no Serviço de Finanças. Ora, isto são coisas de tramitação, às vezes muito administrativa, muito específicas de solicitadoria, que são muito úteis, que alguém nos possa coadjuvar e fazer. Quanto à venda, lançamento de um novo procedimento de venda na plataforma e-leilões, monitorização de todo o desenvolvimento do leilão, acompanhamento de visitas e ou contactos com interessados. Eu queria deixar uma nota quanto a isto, que é o seguinte: eu não está aí para trás, que é fantástico, eu não sou redutor quanto à possibilidade de nós promovermos a venda. Está aí para trás, este ponteiro é terrível. É terrível. Aí é de lado. O Sr. Juiz já me disse agora que é de lado, no fim. Isto é de uma maldade, vai brilhar imenso e eu pronto, estou aqui. Ok. Ora bem, eu não gosto de tudo que é excessivamente direcionado. Faz muita confusão, fico com falta de ar. E quando me vêm... a conclusão final não, já não. E quando me vêm dizer que nós só podemos fazer aquilo daquela forma, eu fico com uma urticária. Porquê? Porque os processos de insolvência têm um desafio muito grande. São todos diferentes. Todos. E podem, alguns, ser muito mais complexos que outros e com muitas realidades distintas de todos os outros, entre si.
Por isso, afunilar tudo numa única modalidade de venda é uma decisão política de falta de experiência de terreno. Percebem? Ou seja, são pessoas que estão em gabinetes que não têm qualquer contacto com a realidade, que não leram bem os memorandos dos técnicos que tentaram chamá-los a atenção e que decidiram algo que está desfasado da realidade. Não faz sentido nenhum. Vou concretizar só para perceberem, isto não é uma crítica gratuita. E quero deixar agora este registro mais bem disposto, só para dizer isto de uma forma séria. Não faz sentido nenhum, por exemplo, para mim, que eu tenha que vender, porque não deixa de ser um ato de liquidação, ou transmitir-me, não deixa de ser um ato de venda e de liquidação, uma empresa em funcionamento com trabalhadores, não é leilões, através de um leilão. E, portanto, nós temos essa diferença do processo de insolvência para o processo executivo, porque o processo executivo é muito mais normativo, ou muito mais, se quiserem, muito mais previsto em termos procedimentais. O de insolvência não, pode-nos aparecer realidades muito distintas, portanto, eu sou muito favorável ao leilões, já o experimentei, vou continuar a experimentar muito mais. É de rir eu lá a tentar inserir as coisas e não sei o quê, mas vou lá chegar, como qualquer pessoa, como é óbvio, porque nós não podemos vir a... Quando eu digo que era bom ter um agente de execução a auxiliar no lançamento de leilões de monitorização, não é para me excluir do conhecimento obrigatório que eu tenho que ter dessa tarefa. Que se entenda, mas é para eu poder, lá está, ganhar mais eficiência e eficácia. Uma nota só, para passar à conclusão final. Um exemplo mais específico, uma venda conjunta ou articulada com o AI da totalidade do património e, por exemplo, das meações que vamos aqui falar, vamos falar a seguir. O direito à meação é muito complexo de transmitir quando não está o casal insolvente, certo? Pronto. Outros casos, que também já me têm aparecido, de metade em divisa, que é completamente diferente do direito à meação, como sabem. Pronto. Seja num caso, seja noutro, eu tenho conseguido articular de forma muito saudável com os agentes de execução na execução. E posso-vos dizer que tanto tem sido o agente de execução a prosseguir com a venda na execução, entregando à massa insolvente o produto final que daí resultar, como tenho sido eu no processo de insolvência, a entregar depois à execução. Qual é que tem sido o critério? O critério de bom senso é qual foi o processo que está instaurado em primeiro lugar? Caramba, é um critério de bom senso. Como eu não vejo, nem nunca verei, um processo de insolvência como um cliente meu, ou como trabalho meu, porque isso é um desvio funcional terrível e é uma perversão, então o trabalho não é meu. Então tem de ser o critério da prioridade. Vou concluir, sim, é a conclusão final, Sr. Doutor. Isto é fantástico. Pediu-me e eu acedi logo ao seu pedido. Ora bem, seria certamente muito útil que no futuro pudesse vir a existir a possibilidade de legal delegação direta pelo AJ da prática de atos concretos no agente de execução. Eu deixo esta nota, ainda que sempre sob a direção do AJ e num juízo de aferição da oportunidade e utilidade, processo a processo, caso a caso. Isto é muito importante que nunca nos saia da mente. Nós só temos de colaborar, só temos de gastar, só temos de contratar num juízo de aferição, de necessidade e de oportunidade. E caso a caso, processo a processo. Não é incorrer em despesas por incorrer porque se têm parcerias montadas. Percebem? Não é porque há estruturas montadas, informais, de parceria, que depois a pessoa tem de ter o trabalho para cobrir os honorários mensais. Isso não. Isso para mim é completamente irregular. No entanto, ainda subsiste a necessidade de uma prévia alteração, clarificação legislativa para esse efeito. A consistente experiência e a realidade profissional muito prática e assertiva, é essa a principal qualidade que eu vos reconheço, agentes de execução, poderia então trazer um contributo muito positivo a alguns processos de insolvência, claro que nomeadamente àqueles de maior complexidade. Vamos ver. Eu estou confiante que isto no futuro vai alterar. Muito obrigado pelo tempo que me deu. Dr. Delegado Carvalho vai-nos fazer uma apresentação. Eu já lhe pedi, obviamente, alguma brevidade, dado o atraso com que estamos. No entanto, o Dr. Delegado de Carvalho já mostrou disponibilidade para
no seguimento do coffee break, se algum colega tiver alguma dúvida específica, ele estará disponível para esse esclarecimento. Vamos também tentar apanhar um pouquinho do tempo do coffee break e, se calhar, do próximo painel vamos tentar atrasar 15 minutinhos tudo isto. Muito obrigado, muito bom dia, espero que estejam com força anímica e mental para me poderem ouvir depois de uma noite que espero que tenha sido extremamente agradável. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, os demais membros do painel e queria agradecer ao Sr. Bastonário o amável convite que me fez, a quem desde já endereço os meus cumprimentos e quero destacar o papel que a OSAI tem em termos de formação, porque é só com formação que se ultrapassam velhos vícios, velhas práticas e se permite aquilo que os italianos chamam de aggiornamento del diritto, que é a evolução, porque só assim é que há também uma ciência viva. O direito deve ser uma ciência viva e não uma ciência morta. Começando no tema que me propuseram, há duas formas de abordar o problema. Uma é analítica e outra será uma visão sistemática. Não vou optar nem por uma nem por outra por razões de tempo, portanto o meu método vai ser não haver método. Eu depois estarei, depois do coffee break, estarei disponível na zona do coffee break para querendo tirar algumas dúvidas. No programa constava meações, heranças e meações, penso que era assim. E eu vou tentar desmistificar, não é só heranças e meações, também é com propriedade. E nas meações, naturalmente, estamos a falar dos quinhões hereditários. Do que estamos a falar, e era isto que eu só vou destacar ideias, só vou referir as ideias principais. Do que estamos a falar é da penhora de direito a bens indivíduos ou em comunhão. É disso que estamos a falar. Não estamos a falar da penhora de bens concretos e determinados. Porque isso só é possível quando temos um proprietário, por exemplo. Porque temos todos os poderes concentrados numa única pessoa. O problema que coloca-se é quando determinado bem pertence a mais do que uma pessoa. E é a figura geral da contitularidade. Vários titulares do mesmo bem. Em direitos reais, a essa contitularidade costuma chamar-se, na doutrina, a comunhão de direitos. E os contitulares podem considerar-se ou designar-se comuneiros ou comunheiros, sendo que os comproprietários são os consortes. Estamos essencialmente a falar de direitos reais e direitos reais de gozo. Estamos a falar de um bem que pertence a mais do que uma pessoa. Não vou falar na sobreposição de direitos, que é o proprietário da raiz, mais o usufrutuário, ou o proprietário, o hipotecário, o credor hipotecário. Não é dessa sobreposição de que vamos falar. Vamos apenas falar da titularidade. Ou seja, não numa relação vertical, numa relação horizontal. O objeto do tema, como veem, ficava um bocadinho descalço se não introduzíssemos o tema da compropriedade, porque é, por excelência, o tema onde depois todos os demais vão beber parte do regime e, de resto, é por comparação com a compropriedade que vamos perceber melhor o que é a herança indivisa e o que é a meação nos bens comuns do casal. Não vou perder tempo sobre questões meramente teóricas. Vamos começar já pelo objeto da penhora. E sobre este tema, eu começava por chamar a atenção e pedia até a quem pudesse escrever que anotasse a seguinte ideia. À pergunta, o que é que se pode penhorar, responde o artigo 743, número 1. Portanto, esse artigo responde, quando estamos a falar, portanto, reparem, temos que contextualizar o problema para não haver confusão. Nós estamos a falar de um bem ou de um património, uma massa patrimonial, no caso da herança e
do património comum dos cônjuges. Estamos a falar, portanto, de um bem ou de uma massa patrimonial que pertence a mais do que uma pessoa, sendo que apenas uma é que é demandado na execução. Este é o contexto. Nós temos um executado que é contitular e o problema que se coloca é o que é que o agente de execução, pode penhorar no processo. Certo? A isso responde o artigo 743, número 1. À pergunta, e esta é a segunda ideia, à pergunta, como é que é feita a penhora, responde o artigo 781. Estes dois artigos estão, do ponto de vista sistemático do Código, em lugares distintos, mas eles são complementares. O 743, número 1, responde à pergunta o que é que pode ser penhorado. O artigo 781 responde à pergunta como é feita a penhora. Ora, começando pela compropriedade, o que é possível penhorar na compropriedade? Eu vou avançar para um caso prático para elucidar. E podem ver já o exemplo que está na parte final do PowerPoint. É penhorado 1/8 do bem diviso X. Não é penhorada a cota. Acham que está bem feita a penhora? Claro que não. Mesmo que a cota seja 1/8. Reparem. Mesmo que a cota seja 1/8. O que é que vai acontecer? Vai acontecer é que se estamos a penhorar o bem na totalidade, ou estamos a penhorar uma parte específica, vai acontecer que estamos a penhorar bens de terceiros. Ora, a regra que está no Código Civil e que o Código de Processo Civil acaba por beber no artigo 743.1 é de que, pelo cumprimento de uma obrigação, responde o património do devedor. Ponto. Eu sei que há exceções. Já lá vamos às exceções. Mas esta é a regra. Portanto, se estão a penhorar o bem na totalidade ou se estão a penhorar uma parte específica do bem, estão a penhorar bens de terceiros. Isto significa que os demais consortes podem deduzir embargos de terceiro que serão naturalmente julgados procedentes pelo juiz. E, portanto, ficam sem a penhora. Conclusão. O que devem penhorar, o que deve figurar no auto de penhora é a cota do devedor, consorte, no bem, e depois descrevem o bem. A cota, ela é qualitativamente sempre igual. Ou seja, os poderes que os comproprietários têm são iguais. Do ponto de vista quantitativo, isto é, do exercício dos direitos, depois é que vai depender da percentagem, da proporção que cada um tiver. Na dúvida, considera-se que as cotas são iguais. Exceções ao princípio de que pelas dívidas responde-se ao património do devedor. Já sabemos que há terceiros que vinculam bens à garantia do devedor e no caso da impugnação pauliana. E também sabemos que há exceções ao artigo 743, porque o bem pode ser vendido na totalidade se os demais consortes, depois de notificados, assim o declararem, ou então quando todos são executados, que é o caso previsto no artigo 743, número 2. E que será um caso em que poderá haver venda conjunta entre o processo de insolvência e o processo de execução. E então, agora passamos ao procedimento. Até aqui respondemos à pergunta, o que pode ser penhorado? Só a cota. Como é que se penhora? Ora bem, aqui começam as confusões. Aliás, esta temática evidencia uma realidade em que aquilo que está na lei, aquilo que é defendido pela jurisprudência e aquilo que é defendido pela doutrina é quase consensual. Mas aquilo que a prática nos demonstra é totalmente diferente. Ou seja, temos uma prática dos senhores conservadores, dos seus advogados e agora dos seus agentes de execução que está um bocadinho à margem do que diz a lei e que, como eu disse, na jurisprudência e na doutrina, tirando um ou outro pormenor que eu depois sinalizarei, mas já um consenso sobre como as coisas devem ser feitas. Ora, chamava já a atenção de que só quando estamos a falar de compropriedade é que se põe o problema de saber se o bem está sujeito a registro ou não está sujeito a registro. Portanto, respondo já à dúvida de que no caso da penhora de quinhões hereditários e da ameação dos bens comuns do casal, cumprem sempre o artigo 781, quer haja bens imóveis ou não haja bens imóveis
no património indiviso. Sempre o 781 e não o regime da penhora de bens imóveis. Mas no caso da compropriedade, de facto, temos que distinguir, porque também é só no caso da compropriedade que a penhora da cota está sujeita a registro. No caso da penhora de quinhão hereditário e de meação, não está sujeita a registro, precisamente porque não se aplicam as regras da penhora de bens imóveis, mas sim o regime do artigo 781 do Código de Processo Civil. Mas, como eu disse, na compropriedade temos de distinguir. Se for um bem não sujeito a registro, a penhora consiste unicamente no procedimento previsto no artigo 781, número 1, que é a notificação. A notificação é muito importante, porque ela obedece a um conteúdo que está na lei e que é importante para depois respondermos a determinadas questões que aparecem em concreto e que vão aparecer no caso prático que eu vou colocar no final. A notificação tem que conter uma advertência e tem que conter uma cominação. E a forma de notificação é sempre uma forma pessoal. Não se aplicam as regras da citação edital, mas apenas as regras da citação pessoal. Aliás, chamava a atenção para um outro ponto, que é o seguinte: a penhora de direitos tem o regime supletivo, como regime supletivo tem a penhora do regime de crédito, o regime da penhora de créditos. Portanto, a estas penhoras de que eu estou a falar, a penhora da cota, a penhora do quinhão hereditário e a penhora da meação nos bens comuns do casal, aplica-se o regime do artigo 773 do Código de Processo Civil. Logo, por aí se vê que a notificação tem de ser pessoal, sempre pessoal. Isto coloca um ónus sobre o exequente que, no requerimento executivo, tem que identificar os demais consortes, sob pena de, não havendo mais bens na execução, poder haver deserção da instância executiva, porque estamos a falar de um problema que é do exequente. Isso é um problema do exequente, então o impulso processual é do exequente. Se o exequente não impulsiona, há deserção da instância executiva. Os consortes, depois notificados, podem fazer várias declarações. Eu esta parte vou passar porque ela está regulamentada no artigo 775, é o regime da penhora de créditos, é o artigo 775. Eu vou passar à frente e vamos agora iniciar a penhora a questão da venda conjunta, por que eu já referi. Mas é necessário para a venda conjunta que todos os consortes declarem que estarem de acordo ou então serem todos executados em execuções pendentes. Quanto à penhora, se o bem for sujeito a registro, aqui aplica-se o regime da penhora de imóveis. E é o único caso, chamava a atenção para isto, e é o único caso que está sujeito a registro. A penhora está sujeita a registro. Embora, mesmo assim, e este é um dos casos em que há dissenso na doutrina, o professor Remédio Marques de Coimbra, no seu livro de processo executivo, considera que não, porque ele considera que, no caso da penhora de bem indiviso, da penhora de direito a bem indiviso ou em comunhão, nunca existe registro. Reparem, na prática, a ideia que ocorre é exatamente ao contrário, é que está sempre sujeito a registro. Portanto, mais uma vez, salientava esta diferença de procedimento entre a prática e a teoria. O professor Rui Pinto considera, no entanto, e eu dou-lhe razão, de que mesmo quando o bem está sujeito a registro, também se deve cumprir o artigo 781. Não com os mesmos objetivos, mas com outros objetivos. Porquê? Porque o que se pretende é também perceber se os outros consortes querem a venda conjunta. E no caso do administrador, para poder pronunciar-se e conhecer quem é o depositário. Por estas duas razões, o professor Rui Pinto, e penso que bem, considera que, para além de a penhora cumprir os requisitos dos bens imóveis, também deve ser observado o procedimento do artigo 781, mas só apenas com este objetivo, permitir saber se é possível ou não a venda conjunta. Entrando agora na herança indivisa, reparem, na compropriedade nós temos vários direitos, não é? Vários direitos, e temos um bem. Portanto, temos um conjunto de direitos que todos somados dão o direito de propriedade e temos um único bem. No caso da herança, temos vários direitos, que são os diferentes herdeiros, mas não temos um só bem. Temos
um património autónomo. Temos vários bens, bens incertos e indeterminados. Chamava a atenção de que a herança, contrariamente à ameação, ao património comum do casal, a herança é, podemos dizer, um verdadeiro património autónomo. Isto é, só responde por certas dívidas, que são os encargos da herança, e por essas dívidas só ela que responde. Contrariamente ao que, como veremos, no património comum do casal, isso não acontece. O que é que, então, pode ser penhorado? O que pode ser penhorado na herança? Vamos, então, ao artigo 743, número 1. O que esse artigo diz é, pelo cumprimento da obrigação, só respondem os bens do executado. Ora, o executado, se tem um quinhão hereditário, é isso que vamos penhorar. Portanto, retomando o exemplo de há pouco, é penhorado 1/8 de todos os bens que integram a herança. Errado. O que deve ser feito é penhora do quinhão hereditário do executado. Eu penso que até aqui não haverá dúvidas. A grande confusão tem a ver se esta penhora está sujeita ou não está sujeita a registro, e eu respondo já que não, porque, como eu disse no início, aplica-se sempre o artigo 781, quer haja ou não bens imóveis no património hereditário. E, relativamente à forma e ao conteúdo da notificação, exatamente aquilo que eu disse a propósito da compropriedade. Nada diferente, tudo igual. Passando para a ameação. Na ameação, reparem, na compropriedade temos vários titulares, um único bem. Na herança temos vários titulares, vários bens, mas que estão indeterminados. E na comunhão? Temos um direito bicéfalo. Também gostava que escrevessem essa expressão. Estamos perante um direito bicéfalo. E isto resolve todos os problemas práticos que se colocam. Pelo seguinte, porque se estamos a falar de um direito que tem duas cabeças, pertence a dois, isto significa que nenhum deles por si só pode dispor do bem. Certo? Portanto, como eu aqui digo, trata-se de uma massa patrimonial que pertence em bloco. São os dois titulares dos bens. Por isso se fala no conceito de propriedade coletiva. E não numa propriedade individualística, que é a propriedade da compropriedade. É individualística porque cada consorte tem uma cota. No casamento não há cotas. Salvo o respeito. A ameação não é uma cota. Então, se não é uma cota, o que é? Eu vou avançar, por questões de tempo. Temos que introduzir aqui um dado histórico. Porventura, por vezes, na abordagem das questões jurídicas, o descurar a análise histórica significa um grande equívoco. Porque é precisamente na história, no contexto histórico do tema, que vamos encontrar a solução para o presente. Até à reforma do processo civil de 1995-1996, que, como sabem, pelo menos os mais, não queria dizer mais velhos, mas os que têm mais antiguidade na carreira, entrou em vigor essa reforma no dia 1 de janeiro de 1997. Até ao dia 31 de dezembro de 1996, o artigo 825, célebre artigo, porque quase todos o conhecem, do Código de Processo Civil, dizia que pode ser penhorado o direito à ameação. Daí a confusão. Realmente é verdade, o artigo dizia isso, que podia ser penhorado o direito à ameação, não havendo bens próprios do devedor. Reparem, estamos sempre a falar de uma dívida do executado, não é uma dívida comum, é uma dívida própria do executado, só que o executado é contitular no património que vamos penhorar, correto? Temos de ter sempre esta referência, porque senão não conseguimos perceber do que é que estamos a falar. Mas depois chegávamos tínhamos o artigo 825, mas depois chegávamos ao artigo 1696, número 1 do Código Civil, e tínhamos um problema. É que dizia-se lá na parte final que só podia ser penhorada a ameação depois de dissolvido
declarado nulo, anulado o casamento, ou depois da separação judicial de pessoas e bens, ou simples separação judicial. Então, a dúvida era esta. Então, pode ser penhorada a ameação, mas o credor não pode executar os bens comuns. Era verdade. Então... e já agora chamava a atenção para um pormenor. Também respondem da mesma forma que os bens próprios, os bens comuns que estão elencados no número 2 do artigo 1696 do Código Civil. Quando estão a penhorar o salário de um dos cônjuges, estão a penhorar um bem comum, mesmo no regime de penhora de adquiridos. E perguntam, então, mas são um bem comum, vou cumprir o 740? Não, porque o 1696-2 do Código Civil diz que esses bens comuns, por exemplo, os direitos de autor, também é o caso, respondem nos mesmos termos que os bens próprios. Portanto, aí o procedimento é como se fossem bens próprios. Não confundir. Então perguntam, então se o credor pode penhorar a ameação, mas não pode executar, para que é que serve a penhora? Bom, entendia-se que havia um direito de preferência no pagamento, quer dizer, o credor, ao obter a penhora sobre a ameação do executado, garantia uma preferência no pagamento nos bens comuns quando ou fosse possível executar esses bens, que era quando o casamento terminava. Mas havia duas exceções, que eu conheço. Haverá naturalmente outras, mas havia duas grandes exceções. A primeira grande exceção, isto é, podia-se logo executar os bens comuns quando a dívida fosse comercial. Quando o cônjuge era comerciante, contraía uma dívida comercial, nesses casos não havia a moratória, isto é, a ameação não ficava só para o fim do casamento. Não, a moratória desaparecia. Podia-se logo penhorar os bens comuns. Segundo caso, quando as vítimas de acidentes de viação, as vítimas da prática de crimes, também podiam demandar o executado penhorando de imediato os bens comuns, naturalmente respeitando sempre a subsidiariedade dos bens próprios, como é óbvio. Com a revogação da moratória dá-se com o artigo 4º, número 1 do Decreto-Lei 329/95, que foi um dos diplomas que aprovou a reforma do processo civil de 95-96. E é esse artigo 4º, número 1, que vem revogar a moratória. Portanto, a moratória, no dia 1 de janeiro de 1997, deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. Ora bem, então, a resposta agora a pergunta pode ser esta. Peço desculpa. A pergunta pode ser esta. Desaparecendo a moratória, o credor pode executar logo os bens. Quer dizer, pode penhorar a ameação e pode logo executar a ameação. Correto. Pode fazê-lo. Então, sendo assim, eu não aplico à penhora da ameação o artigo 743. É verdade. Não aplica. Porque pode logo penhorar intactamente o bem todo. Mas há um aspecto. Podem penhorar o bem comum e vendê-lo, mas tem que citar o cônjuge. Este é o procedimento do artigo 740. E aqui começa a confusão. Mas então está a falar de bens comuns, já há pouco estava a falar de ameação. Não estamos a falar do mesmo. Não estamos a falar do mesmo, correto? Porque há duas formas de resolver o problema. Aliás, há três. A terceira é que está errada. Primeira forma, que é a forma clássica, penhorar a ameação. Mas atenção, penhorar a ameação é ameação. Não é ameação no bem X. E registar. Totalmente errado. Totalmente errado. Porquê? Porque isso é aplicar o mecanismo da compropriedade. Estão a ver? Por cotas. Ora, já disse que a ameação não é uma cota. Portanto, não podemos aplicar o raciocínio da compropriedade. Quando, no auto de penhora, lavram a penhora da ameação, é a ameação do executado no casamento com o X, do qual fazem parte bens imóveis. Mas isso já é relevante. Então, e pode penhorar os bens comuns de imediato, sem moratória, desde que, naturalmente, não haja bens próprios, tendo é que citar o cônjuge. Então, para que é que serve a ameação? Perguntam. Muito simples. Como eu referi no início, a ameação não é uma cota. Portanto, a ameação não pode ser objeto de relações jurídicas. Quer dizer, eu não posso agora chegar a casa e vender a minha ameação e depois dizer ao comprador, portanto, olha, agora tu ficas obrigado a pagar alimentos e fazer as compras, vais levar o meu filho à escola, mas quem dorme com a minha mulher sou eu.
Estão a ver o ridículo que isso é, não é? Portanto, depois de dissoluído o casamento, até posso hipotecar a minha ação. Antes de dissoluído o casamento, não. Portanto, esta ideia da propriedade individualística não se aplica ao casamento, porque o casamento é uma instituição. E tem 3 patrimónios. Há 3 patrimónios. Já repararam? Ao património comum e aos patrimónios próprios dos 2 cônjuges. E durante a vigência do casamento, há fluxos financeiros entre esses 3 patrimónios. Há bens próprios que estão a pagar dívidas comuns, há património comum que está a pagar dívidas próprias, por isso é que, como eu disse no início, o património comum não é um verdadeiro património autónomo. E então, a regra da meação, que é a regra da metade, no fundo visa equilibrar a conta corrente desses fluxos financeiros no momento da liquidação e partilha do património comum. Muito simplesmente. Porquê? Porque é sabido que podia haver uma ascendência de um dos cônjuges sobre o outro e no dia da liquidação, um levava 99% e o outro levava 1%. Até para os credores, isso não era benéfico, porque temos que também ter em conta que há credores dos 2 e há credores de cada um dos cônjuges. Não há os credores comuns e há os credores próprios. Portanto, a regra da meação, que é a regra da metade, visa apenas servir de medida ou de divisão no momento da liquidação. E agora, uma vez que já estamos na parte final, eu vou apenas dar aqui um exemplo do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Reparem, em relação ao procedimento da penhora, se penhorarem a meação, tem que cumprir o artigo 781. Se penhorarem o bem comum, tem que cumprir o regime da penhora de bens imóveis. Há uma vantagem para penhorar o bem comum na totalidade e não penhorar a meação. Sabem dizer qual é? Tem a ver com insolvência, por exemplo. É que se penhorarem a meação e o executado for declarado insolvente, os credores reais não podem ir à insolvência. Muitas das vezes, nas insolvências, temos uma quantidade de credores desnecessários. Porque se a penhora tivesse sido feita pela meação, não é? Os credores que têm garantia real sobre aquele bem não tinham que ir à insolvência, porque a garantia real não é sobre a meação, é sobre o bem concreto, certo e determinado, correto? E, portanto, tem que ver, no caso concreto, o que é que dá melhor, se é penhorar a meação, se penhorar o bem comum na totalidade. Vejamos o seguinte exemplo. O que é que pode ser feito? Pode ser feito a penhora da meação. Mas reparem, só podem pôr o que está ali. Fica penhorado o direito do devedor X à meação dos bens comuns do estilo de casal entre X e Y. Chega. E não registram. Tem que cumprir o artigo 781, que é notificar o outro cônjuge. Também pode ser feito a penhora do bem comum na totalidade, que fica penhorada à fração autónoma designada pela letra A do prédio urbano na CRP de Aveiro, com o número 000, Freguesia da Glória, que é um bem comum do casal entre o X e o Y. Mas reparem, aqui é preciso que digam ao conservador que não houve ainda partilha. E também o conservador, para ser correto, deve exigir ao agente de execução que mais tarde demonstre a citação do cônjuge nos termos do artigo 740. Porque, como sabem também, se o cônjuge não vier a dizer oposição, a execução segue para a venda do bem. O que é que não pode ser feito? O que não pode ser feito é isto, que é penhorar a meação, mas no bem concreto. Esse é um equívoco, porque esse direito jurídico, esse direito subjetivo não existe no património de cada um dos cônjuges, não existe. Penhorar a meação num bem concreto do casal não existe na ordem jurídica. Escrevam isso a bold, sublinhado, a cores e decorem. Não existe. Criam um imbróglio quando fazem isto. Porque depois vamos ter... Há uma confusão. Ninguém sabe muito bem se os credores podem ir à insolvência, se não podem ir, que regime é que aplicamos, se é o 740, se é o 781, é uma confusão. E, além de que me parece que, não havendo na ordem jurídica este direito, eu declarava nulo o ato de penhora e mandava ao agente de execução repetir. Há um conjunto de dúvidas que depois eu poderei desenvolver para quem entender,
mas sinteticamente elas são estas. Realizada a partilha, isto agora são dívidas comuns à compropriedade, à herança indivisa e à ameação. Se na pendência da execução for feita a partilha, a cota ou ameação daquele que é executado convola-se nos bens que ele vai herdar ou vai receber, não se convola. Portanto, se penhorar a ameação, é a ameação que continua a ser o bem penhorado. O professor Rui Pinto chama a atenção que aqui se aplica o regime do artigo 819 do Código Civil, isto é, se é penhorada a ameação e na pendência da execução os cônjuges fazem a partilha, essa partilha é inoponível à execução, salvo-se, e eu acrescento, salvo-se o próprio execuente intervier na partilha. É diferente. Se ele intervier na partilha, está o problema resolvido. E, por fim, para terminar a minha exposição, última dúvida. Perguntam-me, mas é que se eu não registro, por exemplo, num quinhão hereditário, mas se eu não registro a penhora do bem, que é o único bem, então temos só um herdeiro, temos só um bem e eu não posso registrar a penhora. Não. Porque, como eu disse, o património hereditário é um património. E, portanto, se é um património, tem ativo e tem passivo. Liquidado o património, o herdeiro pode não receber nada. Portanto, nunca podem fazer este raciocínio, que é o raciocínio da compropriedade. O raciocínio da compropriedade confunde. Mas o raciocínio da compropriedade é só para a compropriedade. Mas é melhor registar. Não tem que registar. Então pergunta-me, então qual é a mais-valia de eu só notificar os consortes, ou os cointeressados? Qual é a mais-valia nisso? Se depois, por exemplo, durante a execução é feito o inventário, o executado recebe tornas, eu notifiquei os demais coherdeiros nos termos do artigo 781, só que eles foram entregar as tornas ao executado. E o executado, entretanto, foi de férias e gastou as tornas. O que é que fica na execução? Portanto, dá-me razão a mim que eu devo registar a penhora. Errado. Porque, no início, eu referi também que o conteúdo da notificação tinha que ter uma advertência e uma combinação. Recordam-se? Pois essa advertência é muito importante. É que os notificados, sendo advertidos que a apreensão está ao serviço daquele processo, se cumprirem mal, cumprem duas vezes. Portanto, os herdeiros, se entregarem as tornas ao executado, quando tinham recebido antes a notificação para entregar ao agente de execução, o que vai acontecer é que quem comprar o quinhão, mais tarde, se os herdeiros não lhe pagarem, vão ter que pagar duas vezes. Ou seja, entregaram as tornas ao executado e depois vão ter que entregar novamente as tornas a quem comprar o quinhão hereditário na herança. E com os imóveis acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, acontece aquilo que o professor Alberto Reis dizia que era a garantia real transforma-se numa garantia pessoal. Quer dizer, o credor tinha uma garantia real que era a penhora, mas passa a ser uma garantia pessoal dos notificados, que, uma vez que cumpriram mal, entregaram as tornas logo ao executado, não as entregaram ao agente de execução, vão ter que as pagar novamente. E assim termino a minha intervenção. Espero que tenha sido agradável. Muito obrigado, Dr. Delgado Carvalho. A evolução e a adaptação dos nossos colegas às novas tecnologias deixa-me surpreendido. A maioria dos colegas começou a tirar fotografias aos slides do Dr. Delgado Carvalho. Quando começou a passar os slides demasiado depressa, deixaram de acompanhar com fotografias e decidiram, a grande maioria, pôr a filmar, assim pelo menos apanhava os slides todos. Nós vamos lhes pedir para nos autorizar a divulgação desta lição, que para nós foi muito útil e viu-se pelo interesse de todos os colegas e pedimos efetivamente essa autorização. Colegas, terminamos. Não vai haver mesmo tempo para fazermos um pequeno interregno para perguntas, não temos mesmo tempo. O outro painel vai começar dentro de momentos. Vamos só ter um coffee break muito reduzido, pouco mais de 5 minutos, e vamos dar início então ao novo painel. Muito obrigado.